Olá, bom dia, muito bom dia para você que nos acompanha em mais uma transmissão aqui do nosso culto. Quero agradecer a você pela audiência, pela presença, tá? Juliano, estamos aqui hoje com 14 pessoas já online aqui. Glória a Deus, hein? E hoje tem novidade. Vocês estão vendo como é que tá bonito o negócio aqui? E tá bonito por causa que tem o Juliano aqui, né, Juliano? Ou não? Só quero ver se no Dia dos Pais você vai ter isso, sabe? Só Vamos quero ver, no Dia vamos dos ver. Pais como é que vai ser. Vai ter sim. Então, a igreja nossa hoje está muito bonita, está maravilhosa. E eu já quero começar falando de um negócio bom aqui. Quem gosta de ganhar presente aí? Levanta a mão aí no chat aí. Coloca aquele dedinho assim, ó. Tem um dedinho que faz bem assim nos emojis aí dos teclados. Então você coloca assim o seu dedinho, você que gosta de ganhar presente. Mas ó, tá aqui, ó, que presente bonito. Vocês estão vendo que presente maravilhoso tá aqui comigo? Isso aqui a gente vai sortear, irmãs, para as mães, as mamães que estão nos acompanhando na transmissão. Então você já trate de colocar o seu nome aí, porque tem que colocar o nome para poder entrar no sorteio. No finalzinho da transmissão a gente vai fazer esse sorteio aqui, tá? Então comente aí, Beleza. colocando o seu nome, dizendo quantas pessoas está vendo com você, né? Quero dar as boas-vindas aqui para o nosso professor Juliano, é quem vai compartilhar. É ajudante, né? Quem vai Professor é demais pra mim. compartilhar aqui, né, o resumo da nossa lição de hoje. E hoje é um tema que eu ainda estava comentando agora há pouco com o Juliano. Falar, Juliano, sobrou para nós esse tema. A lição ela vem tranquila, vem interessante, muito embora falando de assuntos complexos, né, Juliano? De mártires, de pessoas que estão dando a vida pela proteção da Bíblia, da Palavra de Deus. E essa semana a gente está tratando de um assunto complicado, irmãos. Um assunto que não é fácil de ter interpretação, de ter discernimento. Mas nós vemos aqui, estamos aqui em nome de Jesus e vamos resolver isso em nome dele, né? Vamos. Então o que acontece? Eu quero só dar aqui o feliz sábado para as pessoas que já comentaram aqui no chat. Ó, a Juliana, topei com ela semana passada na feira, tá bem, graças a Deus, tá andando, tá com pós-operatório bom. Então seja bem-vinda, Juliana. Vaneide também, tá dando um bom dia, feliz sábado. Vanessa Montalvão, Cleide, Salomão Góes, Cleusa Vitor, sejam todos muito bem-vindos, tá? Janine também tá ali. Então, um feliz sábado para todos. Quero convidar a Juliana para fazer uma oração para a gente poder iniciar nosso estudo. Irmãos, um bom dia, feliz sábado a todos. Oremos. Deus eterno, humildemente abriremos a tua santa palavra nesse momento. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor esteja no nosso meio. Ajude-nos nesse estudo, é o que te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Então, Juliano, as duas testemunhas. Esse é o tema da semana da nossa lição, né? E eu ainda me lembro que mais ou menos ali no meio da semana, por volta de terça, quarta-feira, a gente estava estudando, eu e a Milena lá, e ela... Mas não está entrando na minha cabeça, esse negócio está difícil demais, ela ainda comentou comigo assim. E eu talvez já iria começar com uma pergunta aqui um pouco complicada para alguns, mas que é uma boa pergunta para a gente iniciar o estudo do resumo da lição aqui, a recapitulação. Quem são essas testemunhas? O que são essas testemunhas? A gente precisa ver, por exemplo, o contexto. A gente está vendo, depois estudando, que ao longo desses séculos, que a gente precisa entender isso. Esse estudo desse trimestre, a gente tem que estudar a Bíblia, mas com a linha histórica ao lado. Se a gente não tiver a linha histórica ao lado e vendo as duas situações, a gente não vai conseguir
entender, assim fica mais difícil. Então a gente viu que ao longo desses séculos, do quinto século, do sexto século até o 13º, até o 18º século, esses 13 séculos, a Bíblia foi perseguida, foi queimada, as pessoas foram perseguidas. Mas, no entanto, a gente está vendo que a soberania de Deus é grande e vem também, ao mesmo tempo, assim como alguém persegue a igreja de Deus também, Deus vai e guarda a sua Bíblia e levanta pessoas. Então, a gente viu que nessa semana a gente ficou em Apocalipse capítulo 11. Segundo os estudiosos, é um dos capítulos mais difíceis. É o capítulo 11 de Apocalipse. Assim que ele começa com um julgamento, assim que ele começa com um julgamento onde é pedido para que fosse medido o templo, e aí ele fala fala do altar onde a gente acredita que está sendo julgado o povo de Deus. Mas no verso 2 de capítulo 11 fala também que ele fala assim: mas não meça a parte externa desse santuário. Ou seja, que aí ele fala assim, porque ele foi dado aos gentios e este por 42 meses eles pisarão a cidade, eles calcarão aos pés a cidade santa. E aqui é sempre uma coisa que a gente viu nesse estudo, que toda vez que falar de 1260 dias, ele está se referindo ao povo de Deus. Toda vez que falar em 42 meses, ele está falando dos ímpios. Então aí, ele fala aqui, eu darei as minhas duas, no verso 3, darei as minhas duas testemunhas que profetizarão por 1260 dias, só que vestida de pano de saco. Nós que somos da linha historicista, nós cremos que, assim, biblicamente e pelo espírito de profecia, nós cremos que isso é a palavra a Bíblia como um todo, Antigo e Novo Testamento. Sim. Ellen White fala aqui no livro O Grande Conflito, na página 267, ela fala assim, ó, as duas testemunhas, ela fala aqui assim, as duas testemunhas, elas representam as escrituras do Antigo e Novo Testamento. A palavra de Deus como um todo. Então ela simboliza isso, é toda a palavra de Deus. A gente precisa entender isso. E aí só que ficou meio complicado, que o nosso guia pegou uma visão de Zacarias que ele teve, mas tinha candelabro, tinha ele fala de 2 ungidos, que naquela época de Zacarias estavam se referindo tanto a Josué, que era um sacerdote do templo, e não era o Josué lá da Terra Prometida, né? É interessante a gente citar isso, porque pode ser confundido, né? E aí fala de Zorobabel, que era o governante. Então ele pega, só que aí o anjo, então Zacarias ele faz a pergunta para o anjo. Aí o anjo então fala para Zacarias, quem são esses 2 ungidos? Aí ele fala, que os 2 ungidos eram os que assistiam ao Senhor na terra. Então a gente, eu trouxe um texto aqui de Ellen White, lá em Testemunhos para Ministros, no capítulo que fala, orai pela chuva serôdia, que Ellen White fala sobre isso. Ela fala que a missão dos 2 ungidos é comunicar luz e poder ao povo de Deus. Então nós temos nessas 2 testemunhas o livro que nos dá, por exemplo, a capacidade de ser luz e caminho para o povo que quer seguir a Deus, né? Entendi. E aí a gente viu então que nesse cenário, a palavra de Deus, o que me pareceu, Adalto, o que estava ruim, igual aquele ditado quando digo, a pessoa sai da panela e cai no fogo. Eu achei que foi isso, porque parece que nessa semana, no capítulo 11, assim, a palavra de Deus, ela mergulhou, enquanto a gente achava que não tinha jeito de ir mais fundo, ela foi. Porque assim, a gente vê no contexto da lição, né, Juliano, as lições passadas citando a proteção à Bíblia,
né, as pessoas dando a vida em prol da manutenção desse livro, da palavra de Deus, que a gente entende isso como a nossa regra de fé, né? E ela por completa, e está sendo bem claro aqui agora, a gente vê as pessoas martirizando, morrendo em prol da proteção desse livro maravilhoso. E aí agora a gente vê aqui, né, algo profético, e aí é interessante porque essas testemunhas, quando a lição ela aborda, o nosso guia que ela aborda esses temas, para dar algumas características, e você até começou a introduzir essas características aí, falando sobre o poder de profetizar, o poder de abrir os céus, de colocar e tirar pragas, né? Precisa ficar claro isso. Nós que interpretamos Apocalipse, o método historicista, isso não é a doutrina que foi criada pelos adventistas. O historicismo lá na Idade Média era o maior, era a linha de maior pensamento dos estudiosos bíblicos. A gente sabe que tem no caso temos a linha preterista. Por exemplo, essa linha que é o que a Igreja Católica estuda, ela vai até o segundo século de nossa era. Sim. Ela fica ali. A parte futurista, a linha de pensamento futurista, ela fica para esses eventos, eles vão de acontecer pertinho da volta de Cristo. Mas não é assim que nós estudamos. Então a gente vê que ao longo dos séculos a gente estuda isso. Aí o verso 3, lá em Apocalipse 11:3, fala assim: que darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, só que vestidas de pano de saco. O vestir o pano de saco é como se diz, é um sinal de luto para o povo de Deus. Era um sinal de luto. Então, quando ele fala, nós cremos assim, como fala dos que ela vai profetizar os 1260 dias vestida de pano de saco, nós cremos que é nesse período do ano 538 a 1798. A Bíblia, ela pode profetizarmos em qualquer instante, a todo momento, antes disso e depois. Mas vestida de saco, nós só entendemos que está falando desse período. E aí desse período que foi uma das partes mais negras de perseguições e aonde essa Bíblia ela foi escondida. Sim. Ela estava sob o domínio de uma igreja que a escondeu, como nós já vimos aqui, né? Então ela foi, por exemplo, escondida, né? Ela teve isso. E aí fala aqui, ó, quais eram as características dela. Ela fala que elas são duas oliveiras, né, entre dois candeeiros. No verso 5 agora, que ela sai fogo de sua boca e devora inimigos. Fala que essas duas testemunhas, ela tem autoridade para fechar o céu, ela tem autoridade sobre as águas, ela fala aqui no verso 6 que ela pode ferir a terra com toda a sorte de flagelo, quantas vezes ela quiser. Então a gente entende nisso que a gente entende que Apocalipse capítulo 11, a gente entende como a palavra de Deus, ela sendo proclamada junto com o Espírito Santo para ser luz do mundo. Sim. Porque a gente precisa entender que existia um poder religioso e civil que estão juntos. Até muita gente deturpa isso, eles fazem crítica a esse método religioso que tinha, mas esse método que tinha nesse período não era o verdadeiro. Sim. Que as pessoas que iam contra eram perseguidas. Exatamente. E aí a gente já entra, porque há necessidade de a gente aprofundar no estudo mesmo, guia. Eu não gosto de me ater assim no estudo da lição convencional como a gente faz na semana, não, sabe? Porque a gente tem pouco tempo. E esse estudo, pelo menos para mim, Juliano, não sei para você, mas eu acredito que também está demandando tempo para a gente poder estudar durante a semana. Você tem que dedicar tempo ali, você tem que ir a fundo, buscar literaturas e tudo para você conseguir compreender. E aqui a gente não tem. Mas aprofundando aqui no estudo, a gente vai ver algo que vai entrar nessa questão do método que nós temos, que é o historicista, e vai corroborar, vai contribuir de uma forma fundamental para o entendimento desse contexto, que é um acontecimento que a gente estudou lá na escola. Quem tem aí um pouco mais de 30 anos aí, pegou ainda muito desse estudo,
quem tem ali entre 60 e 30 anos pegou muito desse estudo no ensino médio, ali, sétima, oitava série, que é exatamente sobre a questão da Revolução Francesa. Porque a gente percebe duas revoluções fundamentais que a gente estuda dentro do contexto de história secular, que a gente estuda nas escolas aí. Que é a primeira delas, que acontece ali dentro desse período também, dos 1260 anos, que é a Revolução Industrial, onde acontece algo gigantesco com a sociedade mundial, né, Juliana? O surgimento da energia elétrica, toda essa questão toda aí. E junto com isso também vem a Revolução Francesa no finalzinho do século XVIII, que eu até usei essa expressão na classe dos professores ali, que foi a cereja do bolo, digamos assim, para o acontecimento, onde culmina, onde fecha. E aí, de que forma que isso influencia, de que forma que isso é retratado dentro desse contexto profético, religioso e político, né? Adalto, a gente precisa, igual nós dizemos, a gente aqui no dia de segunda fala de períodos de tempos proféticos. Sim. É o mesmo período, só que de lados diferentes. Quando fala de 42 meses, ele vai se relacionar ao povo ímpio. Quando ele vai selecionar os 1260 dias, ele fala do povo de Deus. Então, assim, como é que começa esse tempo? Em 508, aí de novo a gente precisa ir lá na história. Sim, sim. Em 508, Clovis, que era rei da França, quando ele se converte ao cristianismo, o rei Franco, ele se torna o primeiro estado sob a influência papal. Então você percebe aí assim, quando foi em 538, o imperador agora do Império Bizantino, porque em 476 o Império de Roma no Ocidente cai. Era um império grande, mas Teodósio divide ele ao meio. Ao dividir ele ao meio, ficou uma capital em Roma e outra em Bizâncio. Aqui em 476, esse império cai. Agora nós estamos falando de 538, então só existia o Império Bizantino, lá no Oriente, que veio a cair em 1400. Aí, em 538, esse imperador Justiniano, ele reconhece então a Igreja Católica como a cabeça de todas as igrejas, o cristianismo. Só que em 533, em 538, a última tribo bárbara, rapaz, os ostrogodos caem. Sim. E aí então, aí dá início ao poder papal. Ele vai subindo. Só que ao longo desses anos, a gente viu, por exemplo, a perseguição em cima de Wycliffe, quando eles leem João Hus, Jerônimo. A gente estudou isso aqui, esses homens que foram mortos e queimados. Sim. Só que isso vai ficando de tal forma, quando chega perto do final do século XVIII, 1798 por ali, antes um pouco, eles estão para o outro extremo. A igreja quase que não pagava impostos, a monarquia não pagava. Isso levou o povo à Revolução Francesa. Ficaram revoltados. Lá começou. E aí eles foram contra uma coisa que é chamada absolutismo. Se vocês forem atrás, era o que era esse absolutismo? Era a concentração de poder na mão da monarquia. Eles agora, e aí, e o que levou à queda? O que levou à queda desse absolutismo? Eu citei alguns itens aqui. A desigualdade social, esses emergentes, que agora eles começam a ter ideias, que daqui a pouco nós vamos falar, uma má gestão em termos econômica, existiu fatores ambientais, existiu uma dívida nacional, porque como mais a classe mais pobre era quem pagava impostos, o clero e a monarquia não pagava, como se diz, a conta não estava não fecha, né? Fechando mais, né? Então, e aí eles agora vão para outro extremo. Eles defendiam, rapaz, a razão em detrimento da fé. Eles vão, nós não queremos saber de, vamos resumir, eu não quero saber de igreja mais não. Nós é que vamos mandar, ou seja, cada um faz o que quiser, do jeito que quiser. E aí, quando isso acontece, isso foi uma das causas da influência da Revolução Francesa. Sim. Nesse período, nesse final, depois de muitos séculos de opressão, o que aconteceu? Aí eles fazem, olha o que eles fazem de 793
até 797, que é o nosso estudo de terça, Exato. quando fala que as testemunhas foram mortas. E 3 anos e meio, Ou seja, né, Juliano? a palavra de Deus foi... É o que está escrito aqui. Fala aqui, então muitos dentro... no verso 9 de Apocalipse 11:9. Então muitos dentre os povos, tribos, nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitam que o seu cadáver seja sepultados. E aqui fala assim, no verso 10, os que habitam sobre a terra, ou seja, aqui está falando dos ímpios, alegram por causa dele, por causa da morte das duas testemunhas. Eles vão realizar festa, enviarão presente uns aos outros, enquanto esses dois profetas, que as duas testemunhas aqui, eles atormentam os que moram sobre a terra. Mesmo assim, mas aí nesse instante que eles vão, enquanto a gente acha que não pode piorar, as coisas então pioram. Então nesse pequeno período de que aqui fala 3 dias e meios, que nós cremos ser 3 anos e meio, é por isso que não tinha como Daniel, por exemplo, entender o livro. Era preciso que chegasse o ano de 1800 para alguém aqui entender e ligar aqueles fatos, a Bíblia, exatamente, com o instante histórico. Então é isso, irmãos. A gente não sabe tudo sobre o sábado ainda. Então, à medida que o Espírito Santo vai nos revelar, à medida que o tempo está chegando pertinho do fim, aí nós vamos entender mais coisas. Eu só queria dizer uma coisa aqui. Aí o que foi feito nesse tempo? Eu citei algumas aqui. Eles proibiram a adoração a Deus, para eles não existiam. Eles fecharam todos os templos. Nesse tempo, rapaz, eles decidiram que a semana ela teria 10 dias e não 7. Criaram 10 uma deusa e para não adoração, 7. né? Eles abandonam o dia de descanso. Eles negam a Deus abertamente. Eles nomeiam uma mulher imoral como deusa da razão. Foi feito nesse e proibiu todo tipo de culto religioso. Isso tudo na cerimônia, França, né? Na França. Dentro dessa revolução ali. Dentro dessa revolução, que agora eles vão para o outro extremo, porque a França ali ainda tinha gente que se rebelava, né? Ali, os outros ainda estavam sob, rapaz, o domínio de Roma, né? Então e isso aconteceu. Então nesse período, então Satanás usou até, quando aparece aqui no verso 7, quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, essa besta, ela seria, que a besta nós sabemos que são duas, emergem da terra e emergem do mar, né? O inverso. Essa besta aqui, nós cremos ser esse momento triste da Revolução Francesa. É justamente isso, porque pode ter havido aí. A gente crê nesse, pessoas, que é essa, né? Que aí é tudo que foi. Olha o que Ellen White fez. O que Ellen White escreve aqui no grande conflito aqui. O mesmo espírito sobrenatural que instigou o massacre de São Bartolomeu lá em 1500, 200 anos antes, dirigiu também as cenas da Revolução. Foi declarado ser Jesus Cristo um impostor. O culto à divindade fora abolido pela Assembleia Nacional, Bíblias eram recolhidas e publicamente queimadas, com toda a manifestação de escárnio possível. A lei de Deus foi pisoteada. É o que eles falavam aqui, ó. Eles calcarão aos pés a santa cidade. Então, nesse período, a palavra de Deus foi jogada no lixo. Isso foi jogada no lixo. Então, irmãos, e para nós, hoje, o que a gente deve entender? Eu fico imaginando, e aí, quando passa os 3 anos e meio, que a bagunça era total, era geral, cada um faz o que quiser, eles viram então que não tem jeito. Opa, volta, porque sem essa religião não vai ter jeito. E aí então eles voltam no ano de 1797. Essa situação é revista. E aí o que a gente entende para os nossos dias hoje? Eu fico, por exemplo, a imaginar. A gente pode ter a certeza que nós vivermos sem a palavra de Deus nunca vai dar certo. Nunca. A gente pode esquecer. Que viver sem essa palavra, hoje, por exemplo,
Por que que eu não vou a shows, certos tipos de shows? Por que que eu não vou a certos lugares? Porque a palavra bíblica pede para que você não vá. Exemplo, um exemplo triste, a morte na Boate Kiss, de tantos jovens. Hoje, por exemplo, entendendo o que eu entendo, eu não vou lá. Se tiver outro incêndio, outra boate, vai ter, mas que Deus o livre. Mas se tiver, eu não vou cair nessa que eu não vou lá. Não tem como correr Né? esse Então a risco, gente né? vê. Então eles sentiram na pele qual foi a dificuldade. Eles entenderam que, assim, que viver sem esse Deus não tem como. Era impossível. E aí a gente percebe dentro desse cenário todo, né? A gente citou aqui os pontos mais interessantes e mais importantes, digamos assim, dentro do estudo da lição. E aqui a lição guia, ela traz um negócio assim dizendo de ressuscitar. Essas testemunhas morrem e ressuscitam, né? Tá ali no dia de quarta-feira, né? As duas testemunhas ressuscitam. Aí, como se diz, é uma profecia que se cumpriu. Nós acreditamos que temos essa linha, que essa profecia de ressuscitar, ela se cumpriu aqui no capítulo 11, no versículo 11. Olha aqui que está falando. Uhum. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de quem? Da parte de Deus, neles lhe penetrou. Então a gente vê que depois desse, então é por isso que cremos nesse método historicista. Que aí você vai para a história e nesse período, depois desses 3 anos e meio, Deus mostra que Ele está no controle, usando as pessoas fiéis. Então Ele levanta, ele então levanta homens depois desse período. E aí e nos mostrou que com o fim dessa Revolução Francesa, a gente viu que Deus voltaria à vida e Ele levantaria homens. Foi o que nosso guia trouxe de William Carey aí, ó. Quem foi o William Carey? Foi um missionário batista inglês. Ele foi conhecido como o pai das missões modernas. Exatamente. E aí a gente percebe vários movimentos, né? Você vê que após isso tudo surge ali então um movimento. Um adendo, né? só. E esse William, ele foi fundador da Sociedade Missionária Batista de Londres. Ele que fundou e ali começa. Exatamente. Aí então começa na Europa, depois se dissemina, né? Vai para os Estados Unidos. Em 1792 houve a criação da Sociedade Missionária Batista. Em 1795, houve a criação da Sociedade Missionária de Londres. Em 1804, a Sociedade Bíblica agora, entendeu, britânica. Em 1816, a Sociedade Bíblica Americana. Por quê? Precisamos entender. Quando nós falamos de 1798, em 1620, os Estados Unidos é descoberto. Então tem outra parte. Olha para você ver como é que a coisa é complexa. Nós estamos falando só de Europa. Exato. Mas um povo pega essa Bíblia e leva lá para a América do Norte. E é onde ela é mantida, né? Onde ela é mantida lá ali. por 1260 dias também. Agora você vê, quando dá o ano de 1798, que acaba o período. Em 1776 já foi a independência dos Estados Unidos. Ele já começa a ter esse já poderio, tem, né? Então, e isso longe da Europa, né? Então você vê, nós temos uma atuação de Deus aqui e uma atuação de Deus lá na frente. Então assim, em 1816 então, deu 24 com 16, 40 anos depois da independência surge a primeira sociedade bíblica lá nos Estados Unidos. E a nossa aqui já demorou. Sim. Já foi 132 anos para frente, em 1948, surge a Sociedade Bíblica no Brasil. E o assunto, assim, se a gente for continuar aqui, a gente vai afora e tem muito tema para a gente poder discutir, né? Mas estamos ali com pouco mais de 2 minutos para concluir. E eu gostaria que o Juliano fizesse a conclusão do estudo aqui, Juliano. Eu queria dizer que a gente vai fazer o sorteio. Que o nosso né? tempo nunca dá. Né? Eu só tenho um ponto importante de Apocalipse 11 que preciso dizer. A partir do verso 15, depois que acontecem essas cenas, aí o anjo fala assim: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes. Aqui então
Nós cremos, adventistas, que a partir de 1844 já foi tocada a 7ª trombeta. Já foi tocada. Qual a diferença? Os selos eles querem dizer, são as lutas do povo de Deus ao longo da história. Já no caso das trombetas, são juízos escatológicos de Deus no mesmo período ao longo da história. Só que para os ímpios. Agora, as 7 últimas pragas, elas serão para aqueles que têm a marca da besta. Não é só para quem perseguiu o povo de Deus igual às 7 trombetas. Sim. Então aqui fala, olha para você ver que coisa difícil. Começa, então o 7º anjo tocou a trombeta, houve no céu, o reino, o mundo se tornou do nosso Senhor, tal. O que acontece? João vê a arca da aliança. Então cremos que, onde é que estava a arca da aliança? No lugar santíssimo. Sim. Então cremos que a partir de 1844 foi soada a 7ª trombeta. E agora o que está à nossa frente é só a volta de Cristo. Não tem mais. Vai ter que ter selamento, vai ter que ter tudo agora. Sim. Né? É o que nós cremos, né? Exatamente. Então, que bom que você esteve conosco aqui. Quero pedir o Juliano que nós temos alguns nomes aqui, eu coloquei daquelas pessoas que são mamães, tá? Quero deixar claro isso, eu coloquei as pessoas que são mamães aqui. Você quer que eu faça? Só para tirar um papelzinho para nós aqui, que vai ser a sorteada, que vai receber o brinde aqui. Pode tirar, Juliano, e ler para nós o nome, por favor. A mãe sorteada foi Vaneide. Ê, Vaneide, ganhou o seu brinde, hein? Olha que brinde bonito. Foi A Vaneide. Vaneide está nos vendo através da transmissão, ganhou aqui o brinde, tá? E vou entregar pro Cleitinho, tá, Vaneide? Você não tá aqui com a gente hoje, mas eu entrego. Ela tá ali, ó. Lá. Ela tá na transmissão, tá acompanhando lá, mas tá aqui também. Então depois nos procure aqui a direção da Escola Sabatina para poder receber o seu brinde. Tá, agora, joia? será que essa Vaneide é a nossa do Cleitinho? Olha, aqui escreveu aqui, Vaneide Gonçalves da Costa. Eu acho que sim. Será que é do Cleitinho? É que a Dayana é Dayana Gonçalves e são irmãs? Eu acredito que sim. Então tá. Muito obrigado pela audiência, pela presença de vocês. Irmãos, tá? assim, são lições muito difíceis, eu estou aprendendo agora também. E que Deus nos ajude. É muito estudo, né? Muita informação. Exatamente. Quero só fechar com mais uma oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por este momento aqui, que o Senhor nos deu forças e nos deu instrução do Espírito Santo para entendermos. Que o Senhor continue atuando em nós, nos dando força e guiando nesses caminhos que são desconhecidos para nós, mas que sabemos que estamos confiantes na salvação, no Teu poder, para nos salvar, nos tirar desse mundo de pecado. Esteja mais uma vez com o nosso pastor, que o Senhor esteja cuidando da saúde dele, dando aquilo que ele precisa para ser restabelecida a sua saúde. E esteja também com essa congregação nos momentos que se seguem, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Gente, um abraço a todos e um bom dia das